de Adélia Prado. Ele vai ver a Adélia Prado, mas lá na outra turma. Poesia reunida de Adélia Prado. Bom, nesta poesia reunida de Adélia Prado, primeiramente o pessoal quer sempre saber onde é que se encaixa a obra da Adélia Prado. Ela se encaixa numa pós-terceira fase do modernismo. Ela é viva ainda. Aliás, é a velhinha mais linda que eu já vi na minha vida. Ela deve estar com 70 e poucos. 70 e poucos, não, é sério. O rosto da Adélia Prado é lindo. A gente olha fotos antigas e olha ela velhinha e ela é linda. Sabe por quê? Porque essa é uma mulher que soube amar. Soube amar e sem vergonha de amar. A Adélia Prado faz uma poesia como, durante muito tempo vocês viram na poesia brasileira o homem falar de mulher. Agora é o contrário. Agora é uma poesia que a mulher fala do homem. Durante muito tempo o homem falava, por exemplo, que aquela mulher alimentou minha vida, ela foi a estrela da minha vida. Agora é o contrário. Agora é uma mulher falando dos benefícios que o homem traz para uma mulher. Então é uma poesia diferente nesse sentido. Inaugura uma nova etapa na literatura brasileira. Então a Adélia Prado está... Chegaram a ver o tamanho do livrinho Poesia Reunida? O Calhamás? Porque a obra dela, todos os anos que ela veio escrevendo, foram reunidos em um livro. E a UX pede um livro que tem... Eu cheguei a contar quantos poemas eram, quase 400 poemas, para escolher um na hora da prova. Então não adianta saber qual poema vai cair. O que vai interessar aqui saber é como é que é o espírito da Adélia Prado. Como é que a gente vai interpretar a Adélia Prado. E é uma poetisa que não é fácil de ser interpretada. Mas isso, a gente vai ver os poemas para ter uma ideia, não é fácil. Então nós teremos aqui um modernismo, considerado nesse caso um modernismo contemporâneo, vamos botar assim. É uma literatura contemporânea, ela é viva ainda, a Adélia Prado. Então, o modernismo contemporâneo. Eu fiz um mapinha meu, assim, das coisas que eu já havia lido da Adélia Prado, e eu tenho algumas características da autora. Não se definem bem as características da autora, porque a grande marca da Adélia Prado é ela não ser classificada. Ela mesmo diz que o grande segredo da poesia dela é justamente ter segredos. É a poesia do mistério, né? Então, muitas vezes a pessoa não consegue definir. A Adélia Prado é a poeta do quê? Ela escreve sobre o quê? Não é tão fácil definir, não é como um Quintana, como um Drummond, por exemplo. O Deschamps está louco. Ele está doido. Bebeu? Bebeu. Não vou nem discutir, bebeu? Então, o modernismo contemporâneo. Nós teremos aqui o seguinte, ó. Uma das marcas que eu vejo em Adélia Prado seria esta. Uma das primeiras marcas é um intimismo, tipicamente da poesia feminina, mesclado com o cotidiano. Essa é uma das grandes marcas. Quer dizer, trabalhar com o mundo interno, com o intimismo, mas ela mescla esse intimismo ao cotidiano. É diferente, por exemplo, de uma Cecília Meirelles, que é uma poetisa que trabalha com um intimismo totalmente abstrato. Ela não... Vai ter uma cena belíssima aqui no poema, em que ela está limpando o peixe com um homem e os braços se tocam. E aquele casamento dos peixes na travessa para ser assado é quase como um casamento das peles e tal. Quer dizer, a partir do cotidiano ela retira elementos íntimos. Então é um intimismo mesclado com o cotidiano. Nós chamamos isso do quê? Nós chamamos isso de impressões, né? Ela acaba sempre trabalhando com impressões do cotidiano ou vice-versa. Às vezes ela usa o íntimo para chegar ao cotidiano. Às vezes do cotidiano ela tira impressões, mas às vezes do íntimo ela usa a tradução no cotidiano. Tem sempre um jogo, né, entre aquilo que seria interno, valores pessoais, femininos, e os valores externos. Esse é o grande lance, na minha opinião, de Adélia Prado inicialmente. Manuel Bandeira, poeta anterior, havia feito algo parecido. Só que Bandeira trazia o mundo para dentro de si. Ela não, ela faz um jogo. Ela faz o jogo do vice-versa. Às vezes ela opta por descrever uma cena do cotidiano para ilustrar algo que ela está sentindo. Tem uma cena famosa que ela vê uma galinha e olha a galinha com o pescoço cheio de veia, e a galinha com aquela cabeça vermelha, ela é uma coisa que dá uma saudade nela. Veja que mulher ousada. E não é um galo, é uma galinha. Né? E ela lembra da galinha, que a galinha veio do pinto. Então ela tem esse jogo entre as sensações e a realidade. Outra marca que eu considero, e essa aqui eu acho fantástica,
o erotismo feminino. Pela primeira vez nós teremos o erotismo, nós teremos as sensações femininas. O erotismo feminino. Ela é uma poetisa convicta de que para uma mulher chegar a Deus, uma boa passagem para o mundo eterno, o mundo de Deus, é entregar-se a um homem. Render-se a um homem, né, é mais ou menos assim: abrir-se a um homem, dar a mão para ele e ele conduz a mulher ao paraíso. Não sou eu que estou dizendo isso. Não é isso uma leitura machista, é o que ela diz. Ela até comenta: se o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, é ele que pode me levar a Deus. Ela tem uma compreensão dessa coisa mais sensual, feminina, coisa que na literatura brasileira nunca teve. Essa compreensão feminina. Jamais Cecília Meirelles escreveu assim. Tem uma poetisa gaúcha que eu acho parecida, Célia Maria Maciel. E a Célia Maria Maciel é uma velhinha de cabelinho branco, mas tem uma poesia de uma sensualidade. Tem um poema em que ela fala pro homem: homem que amo, vem, me invade, me desata, me arma, não sei o quê. E é tudo rápido assim, e ela me deixa num vão. É uma velhinha com um poema que o homem entra e faz um escarcel com a véia, e depois a mãe paga. Então aqui nós temos esse jogo também erótico feminino com a Adélia Prado. Também há uma religião na obra dela, e isso o pessoal nota. O pessoal fez prova em Rio Grande, por exemplo, sempre que a Adélia Prado é Rio Grande, e aí fica questionando: a Adélia Prado tem religião? É uma das grandes lances da Adélia Prado, é a religião. Só que não é religião babaca, a religião de um homem obedecer a regra apenas. Não, é uma religião que ela filosofa. Aliás, ela mescla essa religião de sua obra à condição humana, né? As coisas humanas. Quer dizer, será que realmente a religião está correta no sentido de estabelecer uma lei e dar ao ser humano uma pele sensível, dar ao ser humano a volúpia do prazer, do sexo, isso é pecado? Ela considera isso absurdo. Então ela tem uma religião. Não, eu não fui jockey, meu pai que foi jockey. Como é que foi a tua carreira de jockey? Não, eu nunca montei um cavalo. Meu pai que foi jockey. E foi o jockey dos bons. Porque jockey tem que ser pequenininho. E ele era, segundo diz a minha mãe, um pouco menor que eu. Eu tinha 6 anos, não podia nem medir. Mas meu pai foi um bom jockey. Morreu num cavalo de ferro depois, um acidente de moto. Mas voltemos aqui. Não é para contar a tragédia de minha vida. Onde é que ela estava falando mesmo? Era da religiosidade. Então ela tem uma religião, a Adélia Prado, uma religiosidade que se associa, como eu falei, ao corpo. Então vamos dizer assim, uma religião corporal. Uma religiosidade com apelo corporal. Não seria a negação do corpo. A maior parte das religiões tem a negação do corpo, né? Vai pegar o cristianismo, a carne geralmente associada a pecado. O cristianismo é assim. Se pegar o espiritismo, né? A carne é apenas uma passagem. O budismo, bom, tem que se afastar desses elementos materiais. E a religião dela é o contrário. Que através da carne, através do carinho, as pessoas estão comungando. Eu sou fã da Adélia Prado nesse sentido. Ou seja, se cria essa mística de que a carne é o pecado, é feio e não sei o quê. Ela diz que a religião, comungar, por exemplo, é um tocar o outro. A chupação é uma comungação aqui. Ela fala no momento. Então, religiosidade com apelo corporal, com apelo epidérmico. Um apelo epidérmico. Ou seja, pela primeira vez, a carne não é considerado aqui pecado. A carne é diferente do pecado. Isso eu acho que é questão boa para a prova. Porque é uma mudança na religião tradicional. Ela faz uma religião do amor, uma espécie de... Poderia botar assim, uma espécie de religião associada a amor. Uma religião associada à entrega. Tem muito esse jogo da Adélia Prado. Ou ela simplifica a vida, né? O que é a vida se não procurar alguma coisa? Todo mundo aqui na sala está procurando alguma coisa. Todas as pessoas aqui estão em busca de algo. Esse algo é alguém também. É que nem de uma música lá que é cafona também. Não é cafona, é legal. É procurar alguém, encontrar alguém, não sei o quê. Aí essa é a moral da vida. A Adélia Prado resume. Parar com a bobagem de que o pecado é a carne, o pecado é o sexo, o pecado é o amor, se o único sentido da vida é esse. Então ela resume, a religião dela é essa, de que as pessoas ao se encontrarem, elas estão de certa forma alcançando esse outro lado mais místico e tal, o lado mais religioso. Também é importante aqui,
nesse sentido que eu botei, o homem é um pouco Deus, como é uma poesia feminina. Não é machismo isso, é ela que diz. Nesse sentido, o homem é um pouco Deus. O homem é, de certa forma, um pouco Deus, por quê? Para a mulher, né? Para ela, o homem é um pouco Deus. Para o homem, há muito tempo já sabia que a mulher é tudo. Há muito tempo. Muito tempo tem poeta que fala, se arrebenta pela mulher. Tem um cidadão que vocês não conhecem, amigo meu, chamado Dante Alighieri. Ele era Caxias, era até uma praça para ele aqui. Esse cidadão, Dante Alighieri, ele foi até o inferno para buscar a Beatriz, a Beatriz. Perceba, o homem há muito tempo sabia que a sua existência era uma mulher. Teve um outro também chamado Orfeu, menino que tocava harpa, foi até o inferno, Hades, buscar a sua Eurídice. Então há muito tempo o homem tinha essa noção. Agora a poesia feminina faz o contrário. Ou seja, é uma celebração do homem. A celebração da mulher é tradição na literatura mundial. A celebração do homem é novidade. Faz parte da liberdade feminina. Né? Antigamente televisão era as musas da televisão. Existia o galã, mas não era como hoje. Hoje as novelas anunciam o que é? Anunciam lá um cidadão, aqueles caras bonitão, sabe? Humberto Martins. Apresenta ele lá de sunga, tomando banho, que é um anúncio da próxima novela. Por quê? Porque a maior parte do público é feminino e hoje há essa celebração. Então, o homem é um pouco Deus. Entregar-se ao homem é, de certa forma, vamos botar assim, é alcançar Deus, de certa forma. Quer dizer, se o homem é um pouco Deus, o homem é uma forma de alcançá-lo. Uma forma de alcançá-lo. Esse lo tem que ser em letra maiúscula, é o Deus, uma forma de alcançá-lo. Então anotem isso, eu acho importante dentro desse item. É a celebração do homem. Pela primeira vez se inverte a celebração do homem e não mais a celebração da mulher. Muito bonito isso aqui. Muito bonito porque inverte um papel, é a mulher assumindo com coragem quem é. Não é mais aquela mulher ingênua na literatura, não, agora a mulher assumindo com coragem, como nós iremos ver num dos primeiros poemas ali, mulher querendo ser boa. Então a celebração do homem, a celebração daquilo que era uma novidade agora na literatura brasileira. Sempre houve a celebração da mulher. Uma outra coisa importante seria o item 4, que eu inventei aqui, item 4. O item 4 seria o item do mistério, do misticismo. Ela trabalha muito com essas questões que são religiosas também. Mistério, o misticismo. Ela trabalha com coisas inexplicáveis. Tá? Coisas como a passagem entre esse mundo e o outro. Nessa noção de mistério e tal, parece que pequenas coisas do cotidiano, muitas vezes, revelam questões existenciais. Ela acha que há um mistério no além, mas cujas respostas estão aqui muitas vezes. Então esse mistério, esse misticismo, encontram respostas no cotidiano. Por isso que eu misturei a coisa íntima e o cotidiano. Respostas no cotidiano. O cotidiano daria essas respostas existenciais. Saber quem ela é, saber quais coisas, na verdade, ela pode alcançar. Tudo isso se encontra, de certa forma, no cotidiano. É uma espécie de epifania, de pequenas revelações diárias. Ela acha que viver é estar propenso a pequenas revelações. Então a vida é feita de pequenas revelações. Feita de pequenas revelações. Nesse caso aqui, nós podemos agora adentrar finalmente em ler alguns poemas da Lélia Prado. Eu acho que assim, são as 4 grandes marcas que eu enxergo na poesia da Lélia Prado. Difícil de classificar. Diria que a grande, soberba marca, as 2 grandes coisas que se enxergam assim, evidentes na obra dela. A celebração do contrário, do homem, né, a mulher celebrando o homem, o contrário, e a questão da religiosidade, mas não aquela religiosidade medrosa, a religiosidade da regra. Não, amar é uma espécie de religiosidade. Alcançar o outro é, de certa forma, alcançar a Deus. Essa é uma noção que ela põe. Simplista e carnal a noção dela. Bom, no primeiro momento nós temos aqui os temas que aparecem aí dentro deste livro. Por exemplo, nós temos alguns temas, nós veremos aí alguns poemas. Por exemplo, um tema A, que a gente enxerga em alguns poemas iniciais. Tem um poema que eu acho que
faltou aqui no resumo, sinceramente. Eu sinto falta. Não foi eu que fiz o resumo, então eu posso criticar. Assim como o outro pode criticar o meu. Aliás, eu cometi um erro no Capitão de Areia, depois eu vou mostrar para vocês. Um erro banal. Mas aqui eu acho que é a condição humana é um dos temas. Tem um poema que abre a obra dela, que é aquele que ela faz um novo poema das 7 faces. Vocês conhecem um poema que é uma paródia com Drummond, em que ela diz: quando eu nasci, um anjo triste, desses que tocam trombeta, disse, vai ser mulher. Dizer, ao contrário do Drummond, aquele, quando eu nasci, um anjo torto, desse que vive na sombra, disse, vai, cara, ser gosto na vida. Ela põe a missão da mulher, vai ser mulher. Aí ela põe uma série de situações do que era a mulher no mundo em que ela viveu e que ela rompeu, né? Vai ser mulher, quer dizer, ela precisava ter roupa no tanque, vai sofrer na vida, abrir a barriga para filho. Ela põe uma série de coisas que são os elementos da condição feminina. Eu acho que isso aparece nessa paródia ao Drummond. Ela várias vezes parodia o Drummond. Paródia a Drummond. Eu vou corrigir essa falha como? Em janeiro nós teremos pré-prova e antes disso eu tenho direito a uma aula em janeiro, antes da prova da UTS. E eu vou fazer um material de pré-prova com questões e vou pegar esse poema e trabalhar em cima dele. Eu acho que eu fiquei desconfiado, como o Drummond é o aniversariante, talvez haja uma celebração do Drummond. Que é a ideia, né? A ideia do quando nasci. A paródia daquele primeiro verso, quando nasci. Então, quando nasci, um anjo torto que toca trombeta, diz para ela ser mulher, carregar o fardo da mulher. Aqui então ela tem consciência da condição feminina. Consciência da condição feminina. Essa é uma das marcas. Aparece também nesse poema que nós temos aqui, na página 16. Página 16, que é a mulher querendo ser boa. Mulher querendo ser boa. Olha, condição feminina. Quando a gente fala em condição feminina, a gente pode entrar na condição da mulher enquanto desejo. A mulher é desejo, mas a mulher também se transfigura em mãe. Enquanto mãe, ela na verdade é entrega. Há um jogo aqui muito forte. São as duas grandes facetas da mulher no mundo. A faceta de mulher a ser desejada e a de mãe digamos, entregar a vida para uma outra que vai surgir. Tem esse jogo muito constante na condição humana. O primeiro poema, percebam que não é uma poesia fácil. Mulher querendo ser boa. Pode ser dois sentidos também. Mulher querendo ser boa. Boa mãe, boa de cama, boa esposa, boa sedutora, boa o quê? Me toldam horas de cinza rachadas de imprecação. Imprecação é aquela coisa de Ciro Castro Alves, né? Grito, a revolta muitas vezes. Ó Deus, não me humilhes mais com esta coceira no pubis. Fantástico isso aqui, quer dizer, Deus deu uma condição também feminina do desejo, que durante muito tempo foi repelida. E durante muito tempo foi considerado feio uma mulher desejar um homem. Imagina, desejar um homem é puta. Se falasse antigamente mulher ter tesão, era para botar numa praça e espancar. Ter tesão, tiravam, ainda hoje tem extração de clitóris em muitos mundos por aí. Então quer dizer, a mulher ter desejo era horroroso. Só o homem tem desejo. A mulher abre as pernas e obedece. Era essa a noção. E veja como ela rompe isso. Não me humilhes mais com a coceira no pubis. Isso não é feio, isso não é mal. Isso é teu, é divino também. Responde-me sobre os mortos, se mamam. Tem uma preocupação clara, né, do mamar, que é a preocupação também de mãe. Responde-me sobre os mortos, se mamam. Aqui nesse mundo é o mundo das mulheres. Não se percebeu isso ainda, talvez as mulheres não tenham percebido, mas o mundo das mulheres. As mulheres é que dão o leite para a nova vida. As mulheres é que geram a nova vida. Responde-me se lá no reino dos mortos eles ainda mamam, eles ainda dependem das mães, porque aqui é o mundo da dependência das mães. Aqui é o matriarcado. Se eles ainda mamam nesta lua invisível em pleno dia do seu leite de sonho. Mas é claro que no mundo além não vai haver o leite, esse leite físico que nós conhecemos, mas no mundo além deve ter alguém também frágil que mama, né, no sonho de uma mulher. Então a mulher alimenta, aqui parece claramente, ela alimenta homens com desejo, alimenta filhos com leite e alimenta sonhos, até mesmo de mortos. Veja que ela tenta explicar um pouco da condição feminina. Claro que não é um poema fácil, pelo contrário. Um poema difícil aqui. O outro que aparece, oração. Oração é mais difícil ainda.
Oração me parece a dissolvência do amor. A oração parece um pouco também da mãe, um pouco da mulher. Nós temos o seguinte, ó. Horizontina é gorda. Horizontina é a filha aqui. Horizontina é gorda, mas é com desvelo que seus pais a amam. Eles que só compram livros didáticos. Já tá bom o seu leite, filhinha? De que vale pagar o dízimo da menta e da arruda, se meu coração não se desdobra? Já vi um homem sofrido ficar feliz de repente e puxar uma fumaça no pito, como se visse no céu as trombetas da parousia. Ele que não sabe dos místicos, nem todo que diz Senhor, Senhor, estará no reino. Eu vos peço perdão por ter amado mal. Poema complicadíssimo. Primeiro, parousia é uma palavra complicada. Só que a parousia eu pedi para procurar no dicionário, porque eu sabia que era um vocabulário religioso no qual eu não tinha a menor noção do que era. Então, no dicionário, parousia diz que é a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo. Sempre tem a religião, tá? E diz assim mais, o cristianismo primitivo era o retorno de Cristo aguardado como próximo. A parousia é aquela coisa que aparece em todo o Rio Grande do Sul, num pedacinho de metal que eles colam nas árvores. Cristo está vindo. Cristo está vindo. Então, a parousia é esse retorno de Cristo muito provável. Bom, agora que a gente sabe disso, do retorno de Cristo muito provável, a gente sabe da poesia da Adélia Prado, a gente sabe o quê? Que Cristo não vai retornar no futuro. A gente sabe que Cristo retorna cada vez que ela se entrega e ama de verdade. É mais ou menos isso, quer dizer, amar, entregar-se a alguém, ó, alcançar Deus, nesse caso, alcançar Cristo, é a parousia possível dos homens. E aqui ele começa dizendo, Horizontina é gorda, é a filha de um casal, e eles tratam dela com desvelo, ó, tratam dela como se fosse pagando o dízimo para a menta e para a arruda. A arruda é proteção aqui, né? A arruda é proteção. A menta entra como uma espécie de alimento, parece a bala de menta, me lembra aqui. Me lembra a balinha de menta antiga. Ou nova, não sei se é uma nova. Vamos passar aquele dia. Já vi um homem sofrido ficar feliz de repente e puxar uma fumaça no pito, como se visse no céu as trombetas da parousia. Claro que aqui é uma imagem de transa, né? Zé, ela transa com um homem e viu um homem que era triste, de repente ficar feliz, e após fumar um cigarro, como se Cristo estivesse vindo. Quer dizer, também para a mulher entregar-se ao homem é também alcançar Cristo, e vice-versa. Veja o que ela está falando sobre formas de amor diversas. Pais que se entregam à filha, ela já viu isso na vida. Ela já viu um homem que fica feliz de repente ao dormir com uma mulher. E ela começa a perceber o quanto ela desperdiçou esses elementos da vida. Ela diz no final, ó, ele que nem sabe dos místicos, né? Que não conhece nada de misticismo, nada de religião, que é o assunto que ela está tratando. Nem todo que diz Senhor, Senhor, estará no reino. Quer dizer, nem todo cara que é religioso só por dizer Senhor vai estar no reino. Tem pessoas que acreditam que por estar rezando, por estar repetindo o nome de Deus, estarão no reino. Ela percebe o quê? Que a melhor forma de alcançar este reino, digamos assim, alcançar esta parousia, é justamente o amor, é a forma de religião dela. Pais que se entregaram à filha, um homem que repentinamente fica feliz com o amor, e as pessoas ainda acham que religião, alcançar Deus, é apenas reza, é apenas repetir o nome e não repetir o ato. E ela diz no final, ó, eu vos peço perdão por ter amado mal, por ter amado pouco, não convenientemente. Veja que depois de mais velhinha que ela construiu esses poemas aqui. São poemas de uma fase mais contemporânea dela, mais atual, em que ela percebe que a vida inteira, que nem a música dos Titãs, deveria ter amado mais. A vida inteira ela percebe que o amor era a melhor forma de religião. E é difícil esse poema. Esse poema aqui é complicadíssimo. Me parece uma dissolvência do amor. O amor se dissolveu durante muito tempo. Um outro tema da Adélia Prado, que aparece bastante nesses poemas aqui, é o tema B. É como está ali no resumo, né? Isso, o crítico Antônio Cândido já disse que a obra dela tem feitio de oração. Ela parece sempre com uma reza, não tá? Os dois primeiros têm esse jeitinho de oração. Então, o feitio de oração que aparece na obra de Adélia Prado. Feitio de oração. Nesse feitio de oração de Adélia Prado, nós teremos aqui, sobretudo, um Deus cuja referência é a terra, somos nós. Um Deus cuja referência é humana. Não adianta querer alcançar Deus fora daqui.
tem o Deus possível aqui. O Deus possível, o Cristo possível, né, o bem possível, está na doação ao outro. É isso que ela fala. Um ato de amor é mais religioso do que 1000 Bíblias. Então, um Deus cuja referência são os homens. Um Deus cuja referência é a terra. É uma referência telúrica. Ela usa a palavra várias vezes. Telúrica. Ou seja, uma referência da terra, das coisas materiais. Aqui nós teremos um poema que eu acho também interessante, que aparece na página 17. Página 17. Ó, direitos humanos. Percebam, aqui não é questão do judiciária. Os direitos humanos perante Deus. Quais são os nossos direitos perante Deus? Qual é o nosso maior direito? O livre-arbítrio, né? O maior direito é se quiser te matar, tu te mata. É o livre-arbítrio. Apesar de algumas religiões condenarem isso religiosamente. Mas condenam, porém a liberdade, que é algo divino, nos permite. É o livre-arbítrio. Olha o que diz o poema. Sei que Deus mora em mim, como sua melhor casa. Sou sua paisagem, sua retorta alquímica, e para a sua alegria, seus 2 olhos. Mas esta letra é minha. Ou seja, quem escreve esse poema sou eu. Apesar de Deus estar em mim, eu tenho livre-arbítrio. Ou seja, a referência de Deus são os homens. Eu acho que é o grande tema desse poema, tem que anotar. Livre-arbítrio. Essa letra é minha, significa o quê? Eu tenho livre-arbítrio aqui na Terra. Essa é, talvez, a maior glória divina, fazer uso do livre-arbítrio. Algumas religiões pregam que a maior reverência a Deus seria rezar. Ela não, ela prega que a maior reverência a Deus é usar do livre-arbítrio que Ele deu. Notaram que ela não está negando Deus, mas ela está reformulando Deus. Eu acho que essa é a ideia forte da Adélia Prata. O oficina também aparece aqui. Nem me lembro como é que trata a oficina, vamos ler agora a oficina. Podem gritar as cigarras e as serras dos carpinteiros, nunca serão funestas, fatiam a tarde que continua inconsútil. Consútil é passível de ser costurada ainda, separada. Consútil é aquilo que vai ser costurado. Inconsútil é impassível de ser costurado, ele tem o i na frente. Continua quebrada, vamos botar assim. Continua fragmentada, eu acho que dá para entender dessa forma. Então eu vou repetir o poema que nós perdemos o poema daí. Consútil é uma costura, então aqui é inconsútil, aquilo que não pode ser juntado. Voltemos o poema então. Podem gritar as cigarras e as serras dos carpinteiros, nunca serão funestas, fatiam a tarde que continua inconsútil. O mundo é ininteligível, mas é bom. Tem uma noção bem simples desse poema. O mundo é difícil de entender, é ininteligível, o mundo é complicado, mas o mundo é bom, o mundo é isso aí. Ela, de certa forma, faz o que Drummond fazia, ela desmistifica o mundo. E aqui é essa a noção desse poema. Ela desmistifica o mundo. Não há nada ruim no mundo desde que nós saibamos aproveitá-lo, digamos assim. Então, ela desmistifica o mundo. Tem que cuidar disso, olha. Desmistifica o mundo. Ele bate a 11h15, né? 11? Que hora começou? Só para não, eu não quero deixar de segurar você no recreio. 10 para as 11 agora. Começou 10h20. 10h20. Logo. 45 está fazendo ou 50? 45. Tá. Vai dar tempo, não se preocupe. É 11h05. Não, 11h05. Até as 2 da tarde. Só se não deixar eu segurar vocês aqui. Eu não. E eu volto, não vai ser para segurar. Eu volto depois, vou dar os 2 períodos aqui depois. O homem está louco. Entendeu? Ou então Deus se materializa na figura de um homem. Olha aqui, isso aqui mexe com valores religiosos também, mas é Deus materializado na figura de Jonathan. A matéria de Deus é seu amor. De novo aquela ideia, ó. A matéria de Deus é o seu amor. A matéria de Deus é o seu amor. Essa é a chave da religiosidade estilo Adélia Prata. Sua forma é Jonathan, o que dói e perece, e me diz com tremor da criação inteira: és preciosa aos meus olhos, porque eu te aprecio e te amo, permuto reinos por ti.
Notaram que ela tornou a Bíblia algo comum. É como se ela dormisse com Jonatas e ele dissesse: tu é preciosa, por ti eu farei tudo. É isso o que há de mais religioso, segundo a concepção religiosa e mística de Adélia Prado. De que a maior religião é o amor. A maior comunhão é a entrega a outra pessoa. Aqui é aquela ideia que comentei antes, de que o homem ajuda a Adélia Prado a alcançar Deus. Ajuda a compreender Deus. É a carne simples ali, Na cama larga e fresca, um apetite de desespero no meu corpo. Uivo entre duas mós. Que coisa maravilhosa esse verso. Uivo entre duas. O que é mó? Mó é esmeril. Esmeril, que não tem atrito. Né? Entendendo? Então, na cama larga e fresca, um apetite de desespero no meu corpo. Uivo entre duas mós. Uivo o quê? A mão de Deus que me mói e me larga na treva. Perceba que ela transforma a mão de Deus num pênis. Claramente isso. A mão de Deus que me mói e me larga na treva. Na escuridão do sono, na escuridão do quarto. Na boca de barro, quando era jovem, pedia cruz e ladrões para guarnecer meus flancos. Deus era fora de mim. Deus era fora de mim. Hoje peço ao homem deitado ao meu lado, me deixe encostar em você para ver se eu durmo. Que poema. Ela diz claramente isso. Quando eu era virgem, Deus era algo externo. Quando eu conheci um homem, ele me deu a religião. Que mulher poderosa. Imagina o grande dizer isso, Lucas. Imagina dizer para ti isso. Olha, antes quando eu era virgem, o mundo na verdade era um grande vazio. Depois que eu te conheci, tu me deste a religião. Percebeu que tu tem um santo? O poema é poderoso. Não, mas eu usei ele como só um exemplo. Imagina tu dizer isso pro teu namorado. Tu me trouxe algo que mexeu com o meu Espírito Santo. Perceba, o batismo aqui não é um batismo de religião, de igreja, é um batismo de cama. É belíssimo esse poema. Estreito. Bom, estreito aqui, esse poema eu tenho uma grande dúvida, porque o poema ele fica ambíguo. Uma grande dúvida. É um poema sobre agosto. Agosto com seus ventos e tal, e de repente ela vê o homem lá fora e lembra de umas coisas. Ela diz assim: agosto, agosto, os torrões estão leves, ao menor toque se desmancham em pó. Estrela de agosto, passa, o céu que se adensa, vento, papéis no redemoinho levantados, esta sede excessiva e ciscos. O homem cava um fosso no quintal, uma ideia má estremece as paredes. Esse poema, acho que a melhor coisa nem é interpretá-lo, é senti-lo. O que é agosto? É um tempo fechado, mas esse mundo externo mexe com ela. É vento, é o homem cavando, ele larga os torrões de terra que se desmancham, a chuva que tabaça, uma série de coisas no mundo representam o quê? O mundo interno. Aquela ligação entre o cotidiano e o íntimo. Ela por dentro está no agosto. Há um homem abrindo um fosso, um buraco. Um homem fazendo um buraco, cavando e desvendando o buraco, explorando o buraco, e indo no buraco, e para no buraco. E aí ela diz que uma ideia mais estremece as paredes. Quais paredes será? Ela está no jogo entre o interno e o externo. Quais paredes estão sendo estremecidas? Olha que jogo que ela faz entre o mundo externo e o interno. Em qual agosto ela está falando? O agosto de dentro ou o agosto de fora? Qual parede estremeceu? Então o poema é belíssimo, mas difícil de ler. Claro que ao final ela fala que estremecem as paredes, da sua mais íntima intimidade, para ser redundante aqui e não falar uma bobagem. Entendendo? Quem não entendeu, vou ter que usar um vocabulário. Vocabulário estilo pauliniano. Ou seja, mexe a perereca. Estremece a perereca. Depois, nós entramos num outro tipo de temática de Adélia Prado. Uma temática C. Eu prefiro essa aqui é maravilhosa. A temática C. A temática C de Adélia Prado é a temática do mundo místico, a temática do mundo misterioso.
O místico e o mistério, em Adélia Prado. Nessa temática do místico, tem um poema aqui, um dos primeiros, que trabalha com a morte e com a vida. O que é morte e o que é vida, na verdade? Isso tem na Hora da Estrela, né? A morte versus a vida. Olha o título, A Morte Morreu. Sabiam, né, que a morte não morre. A morte é a única que é eterna. Sempre existe. Quando o ano acinzenta-se em agosto e chove sobre as árvores, que mesmo antes das chuvas já reverdeceram, da mesma estação levantam-se nossos mortos queridos e os passarinhos que ainda vão nascer. Ó morte, onde está a tua vitória? Isso é uma frase bíblica, né? Tinha uma música quando eu ia na missa, que dizia: ó morte, onde está a tua vitória? Jesus Cristo ressurgiu, honra e glória, que era o que eu mais gostava do verso. Sim, eu fui daqueles grupos de violão, tá? Onda, eu fui do Onda. Sim, Zaneto Antigo. Participou também, que eu sei. Só que lá na Westfália tem alemão, né? Onda. A Onda. Não é amor? Tu não sabe o que é. E tempo bom, diz meu pai, a mão acalma-se, tomam-se as providências sensatas, todos para a janela espiar as goteiras. Chuva choveu, goteira pingou, pergunta o papudo se o papo molhou, pergunta a menina se a vida acabou. Há uma noção das coisas que vão morrendo e vão nascendo, noção da vida e da morte aqui. Mais filosófica essa poesia, não tá? Quando eu falo de místico e de mistério, coloque aí a questão filosófica. Olhando o mundo passar, a passagem do tempo, pergunta-se se a vida acabou. Tem umas noções de filosofia aí. E passando para a última página, neurolinguística. Bom, aqui entra uma outra temática, na minha opinião. Esse neurolinguística também é muito bonito. Então aqui nós teremos assim, ó, uma questão do amor, a poética do amor dela. Notaram que o amor é a religião, o amor, a sua religião. Esse amor como religião aparece aqui no seguinte: o amor, ele é um contato com o corpo. Veja, o amor dela não é amor platônico. Não, tem que ter carne. É um contato com o corpo. Nesse contato com o corpo, o amor chega a um contato íntimo, né? A um contato com as almas, vamos dizer assim. Leva a um contato íntimo. E a partir do contato íntimo, também leva a um contato com as ideias. Leva a entender as coisas. Quer dizer, não há como entender amor sem ter vivido esse processo. Não há como filosofar sobre amor baseado em livro daqui e livro dali. O amor é ter um contato com o corpo, que leva a um contato íntimo, que leva a um contato com as ideias, que leva, portanto, à compreensão das coisas mais preciosas da vida, a compreensão da religião de Adélia Prado. Aqui não é uma magnífico, isso aqui, olha, a palavra aqui é um orgasmo nesse poema. Esse poema, a palavra é um orgasmo. Diz assim: quando ele me disse, oh linda, parece uma rainha, fui ao cúmice do ápice, mas segurei meu desmaio. Aos 60 anos de idade, 20 de casta viuvez, quero estar bem acordada, caso ele fale outra vez. Esse acordada não é o fisicamente só. Acordada não é o fisicamente só. Notem que o acordada é querer estar acordada enquanto mulher. 20 anos de viuvez, eu quero acordar essa mulher que morreu em mim, para quando ele falar outra vez, poder atacá-lo. É magnífico esse poema, magnífico. Notem que foi a palavra que acende nela a noção de vida. E a palavra é bíblica, não é? Foi a partir da palavra que o mundo surgiu. Foi um verbo que deu origem a tudo. Aqui um verbo faz com que ela redescubra dentro de si a sua religiosidade, que para ela é o amor. Eu acho esse poema curtinho, magnífico. Mas eu imagino a velhinha de 60 anos, emocionada com uma palavra que disseram para ela, renascendo, digamos ali. É fabuloso esse poema. O casamento. Esse casamento é fabuloso, porque o casamento ocorre realmente quando as pessoas estão repartindo coisas banais. Há um contato com o corpo, um contato íntimo, e aí esse contato com as ideias. Ela compreende que um casamento não é ir na frente de um padre, um casamento não é fazer um contrato civil, um casamento é quando se repartem coisas banais. Duas pessoas sentadas num banco lendo estão casadas. É isso que é verdadeiro casamento. Aqui ela pega um ato que seria nojento, né? Limpar peixe. E ela comentou, todas as mulheres reclamam que os homens trazem peixe para limpar. E ela usa o ato de limpar peixe para se aproximar mais dele.
E é belíssima cena cotidiana. Ela diz assim: há mulheres que dizem, meu marido, se quiser pescar, pesque, mas que limpe os peixes. Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. É tão bom, só a gente sozinhos na cozinha. De vez em quando os cotovelos se esbarram. Ele fala coisas como: esse foi difícil. Prateou no ar dando rabanadas e faz o gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Por fim, os peixes na travessa, vamos dormir. Coisas prateadas espocam, somos noivo e noiva. Coisas prateadas espocam. Parece que eles levam a imagem do prato do peixe para a cama, né, espocam, saltam e tal, e aí eles agora são noivo e noiva. Interessante, né? Do cotidiano acabam na cama, dos peixes ali acabam na cama. E por último, o dia. O dia é a imagem da galinha que virou um tênis. A única galinha que voltou a ser pinto. Dia. As galinhas com um susto abrem o bico e param naquele jeito imóvel. Eu ia dizer imoral. As barbelas e as cristas avermelhadas, só as artérias palpitando no pescoço, uma mulher espantada com o sexo, mas gostando muito. Tá, mas é um livro com muito detalhezinho. É um livro que não é uma pessoa que chega assim no cara e conta a história é essa.